Oi pessoal, eu sou o Gustavo. Eu sou a Mari. Aqui da Admirável Leitor. E hoje a gente vai fazer as leituras de setembro e outubro. Começando pelos mangás. A Mariana nunca mais leu mangá, ela Nunca desistiu mais, dessa vida. não, eu tô só comprando. Tá só comprando. Tô só acumulando. Acumuladores. Uhum. E eu tô comprando e lendo já em seguida, então vamos lá. Eu li o número 22 do Fullmetal e parece que já faz muito tempo que eu li esse mangá, assim, tipo, anos. Eu não sei porque eu tô trazendo ele aqui, mas eu tenho certeza que eu li esse os últimos 2 meses. Tenho certeza. Eu li, o último que eu li eu acho que foi o 17 ou 18. Tá bem atrasado. Não, é porque eu Ela gosto já de... sabe a história também. É, eu gosto de deixar acumular e ler tudo de uma vez só. É, também. Eu li Aladdin e finalmente voltou essa história. E apesar de eu saber o final da história, na verdade eu não sei. Eu não sei, eu não quero saber. O anime é diferente do mangá, a história. Bem. As coisas se desenrolam diferente. Eu espero que seja melhor no mangá. Mas, enfim, se for o mesmo final, legal. Parabéns. E aí, das compras do mês passado, o que eu já li? Batman, Liga da Justiça, e eu gostei bastante. É um traço diferente de mangá, apesar de ser... Parece bem bonito. É bonito, bem bonito. E aqui atrás, olha só, que legal. Essa capinha. E eu achei legal. É uma boa história. Uma boa história. E eu quero continuar a comprar porque só tem 2 volumes, se eu não me engano. Volume 1 e 2, uma coisa assim. Que legal. É bem legal, gostei. Ah, bonita a Mulher Maravilha. É. Eu li esse daqui que é O Cão de Caça e Outras Histórias do HP Lovecraft. Que é aquele lá, mesmo autor do... Do Cthulhu. Isso, esse Da daí. História do Medo, vamos. É, e eu gostei. Um terrorzinho básico, assim, de leve. Dá uma agoniazinha assim no final. Mas, ok. Tranquilinho. Tranquilinho. E ali também Inuyashiki. Inuyashiki? Não, Inuyashiki. Inuyashiki. Ok. Continua, vai. Cada vez é um jeito diferente. E é uma história sobre um senhor de 58 anos que aparenta ter muito mais idade. Ele é rejeitado pela família, a mulher que é muito mais nova que ele, os filhos que não querem saber dele porque ele parece o avô deles. Ele tem cheio de problema de saúde, descobriu que tá com câncer e ele não falou isso pra família. E aí acontece um negócio aí que vai fazer com que a história dele vire do avesso e ele vai mostrar que não é só um senhorzinho de 58 anos. É muito legal, muito legal. Pegou, ó, que legal. Olha a capa. É holográfica. Aham, muito massa. As minhas leituras em setembro foi basicamente dominada por Torre Alvorecer, que é um tijolo. Calhamaço. É. Que tem 800 e poucas páginas? 640 páginas. Aparenta ter muito mais do que tem. É. Só que assim, ele acho que o primeiro terço dele foi um pouco mais lento. Então, tipo, eu peguei ele mais do Kindle pra ler, porque, né, precisava ficar andando com isso tudo por aí. E aí depois ele engrenou, sabe, ficou interessante os personagens que apareceram, sabe, tipo, deu um ar novo, assim, pra história, a gente queria saber qual era a história por trás desses personagens, qual era o background deles. Esse é o 6º livro do Trono de Vidro. Ele originalmente não era pra ser um livro, era pra ser um conto só. Enquanto a história tá se passando no Império de Tempestades, esse livro tá se passando ao mesmo tempo, basicamente. E ao longo da história a gente vai vendo flashes e informações que eles vão recebendo do que está acontecendo no Império das Tempestades. Então a gente chega num momento que a gente fica tipo assim, meu Deus, e o final desse livro é muito bom. Esse final desse livro eu fiquei muito arrepiada, eu chorei um monte, porque tipo, tem que ser história de Match, porque nossa, eu já tô chorando só de pensar que o último livro já foi lançado nos Estados Unidos e logo eu vou ler ele também. Quando eu pegar esse livro na mão, o último livro na mão, eu vou chorar porque eu já vou começar chorando o livro. Eu li Um Pedaço de Madeira e Aço. É um HQ do Chaboté e eu gostei muito, apesar de não ter nenhuma fala, ele É uma te HQ sem prende do início ao falas, final. Uhum. É muito bom. Tipo, passo rápido. Eu queria mais, conhecer mais da história do banco. E é muito massa. É a incrível jornada de um banco, tá? Onde não acontece nada, quer dizer, onde acontecem várias coisas envolvendo aquele banco. E aí tu fica impressionado por como um banco pode ser tão interessante. Uhum. E o final também é muito bom. Não, muito bom. É muito... É que tu se Profundo. apega no banco, tu quer levar o banco pra casa. Tu quer tirar aquele banco e levar o banco pra casa. Então, escureceu aqui agora do lado. Aqui nublou. Eu tive que clarear a imagem. Vamos lá. Logo em seguida, de Torre do Alvorecer, eu peguei Reinado Imortal, o último livro da série da Queda dos Reinos. Foi uma boa conclusão,
Tá, eu achei que poderia ser mais emocionante, tanto que pra mim o penúltimo livro desse foi melhor, mas esse aqui também foi tão bom quanto. A única coisa que me incomodou foi parece que a informação de como resolver as questões do livro tava sempre ali, mas a pessoa não quis dizer, entendeu? Então tipo assim, por que tu não me disse antes? Porque a pessoa aparentemente sabia, sempre soube, só não quis cooperar com todos os outros livros, sabe? Pra não poder enrolar e fazer a série crescer e dar mais embasamento dos personagens e tal. Mas enfim, é uma boa saga, a história é muito boa e vale a pena ler, mesmo com esse final que foi mais ou menos, mas foi muito bom. Eu li só Os Animais Salvam e a Mariana não gostou muito desse livro e eu gostei. Assim, tem umas histórias muito chatas, muito, que assim, tu queria ler pra acabar logo. São contos escritos por almas de animais e tudo se passa ali entre a época da guerra. E assim, é bem bom, assim, eu gostei de algumas histórias que foram bem profundas, assim. Não, assim, tem histórias interessantes, só que o problema desse livro é que tu não consegue engrenar, sabe? Tipo, tu pega, quando tu tá pegando ritmo, tá se pegando aquela história, a história acaba. Isso. Aí tem que começar tudo de novo pra essa história, tipo, e a gente fica meio perdido, assim, no começo de cada conto. Tem uma coisa que eu não gostei, que o tipo de escrita de cada história é diferente. Exatamente. Então parece que foi escrito por várias pessoas diferentes. Então tu gosta de uma ou tu detesta a outra. Então não tem uma linha assim, né, uma linha de escrita que tu saiba que é a pessoa que escreveu e... não é uma linha narrativa contínua. Isso. O primeiro conto é em primeira pessoa, o segundo conto é em terceira pessoa, depois é conto por cartas, depois é outra pessoa que tá contando a história da outra coisa. Entendeu? Então, tipo, muda muito. Isso aí. Acho que a que eu mais gostei foi a do gato e a do cachorro. Eu gostei mais do mexilhão. A do mexilhão é muito boa. A do mexilhão é muito boa. Muito boa, muito boa. Outro livro que eu peguei, então, é um gênero que faz muito tempo que eu não leio, que é não ficção, e foi A Arte de Pedir, da Amanda Palmer. Esse livro, eu fiquei muito interessada pra ler ele faz uns 3 anos. E só agora que eu peguei pra ler. Eu comprei ele no ano passado, mas eu consegui ele esse ano, então, tipo assim, né? Fiquei interessada no ano, no outro ano seguinte eu comprei, no outro ano eu li. Ok. Eu fiquei muito mais interessada porque eu vi a palestra dela no TED. E é sobre a Amanda Palmer, né, um livro meio autobiográfico, que ela conta como ela bateu o recorde de Kickstarter, né, que é uma plataforma digital onde tu arrecada dinheiro pra fazer a tua publicação de alguma coisa, poder começar a ter um negócio. No caso, ela tinha uma banda, ela queria lançar o CD dela e ela conseguiu uma marca de $1,5 milhão pra fazer o lançamento do CD. Então é uma coisa tipo inédita na indústria da música. Ela conta como foi a jornada dela de pedir isso ao público que ela tem, aos fãs. Não foi nada assim por acaso, né? Não foi nada tipo, vou lá pedir dinheiro na internet. Não. Ela conta desde quando ela começou a ser uma artista de rua, que ela era estátua viva, então ela foi aprendendo a lidar com um recebimento gratuito, que não era gratuito na real, ela estava trabalhando, mas essas pessoas, assim, de pessoas que ela nem conhecia e que não tinham nenhum motivo para dar dinheiro para ela. Então é todo um relato de experiência, sabe? É um livro muito legal, é um livro, tipo assim, transforma vidas. Depois que eu li esse livro, eu quis, tipo, fazer, assim... É um livro que tu sai querendo fazer o bem pra todo mundo, sabe? O bem sem olhar quem, é muito, muito bom. Ela saiu com vontade de virar estátua viva na rua. Não. Eu li Eu Sou Malala e esse livro é muito bom e, assim, não tem muito o que falar desse livro. Ele é um livro que parece ficção de tanta coisa que acontece e depois tu para pra pensar assim, isso aqui aconteceu, é muito forte isso e faz pensar muitas coisas que vem acontecendo aí com o Brasil, né? Então, comparações com o que acontece nesse livro e é de se pensar, é de se refletir. É que assim, Malala ela é uma menina que começou com o quê? 8 anos? Por aí? 9? Bem cedo. Então, e ela sempre teve uma cabeça assim muito madura pra idade dela. E o pai dela é professor, né? Se eu não me engano. Uhum. Então ela teve essa influência do pai dela, né? Ela foi aprendendo com o pai dela e ela sabia que ela vinha de uma comunidade mais pobre, difícil, e ela queria sempre o melhor e tipo, dar oportunidade para as pessoas, sabe? Tipo, fazer com que as pessoas tenham uma educação muito melhor do que elas poderiam ter. E aí, para quebrar um pouco da minha leitura forte e importante, que foi a Arte de Pedir, eu peguei 15 Dias, do Victor Martins. Ele é pequenininho, levinho, rapidinho de ler. É sobre um menino gordo, gay, que recebe o vizinho dele na casa dele por 15 dias durante as férias de verão. E aí, ele tem uma pequena fobia, assim, de contato social e de água, por causa que, né, ele não gosta de ficar
entrar no mar ou na piscina sem camisa, ele acha que vai ser ridicularizado e tal. Então, esse livro é basicamente sobre superar os medos que ele tem, os próprios conceitos que ele constrói porque ele acha que as outras pessoas vão falar, entendeu? Então, uns preconceitos internos que ele mesmo tem, que ele não deveria ter. Mas o Felipe, ele é muito legal, ele é muito divertido, assim, ele tem um tom bem sarcástico e a gente vê muitas referências boas no livro, assim. Vale muito a pena ler 15 dias. Eu li Interespacial, porque todos são inter alguma coisa, interestelar, Dimensional. Não tem interestelar, esse é o filme. Interdimensional, tem um monte de inter. É inter, a pessoa gosta muito do inter. É legal. E foi o final dessa série, foram 4 livros, e a história da Amanda, que descobre que a vida dela não é assim tão humana, vamos dizer assim. Ela é humana, mas a família dela tem os segredos, e a Terra vai passar aí por uma fase de transformação de que existem outros seres na galáxia afora. E foi uma conclusão que foi satisfatória. Teve alguns erros, muitos erros, eu já falei para o autor também, mas eu sei que foi por causa da edição que ele fez. Ele publicou esse livro sem uma editora, então ele batalhou para conseguir imprimir esse livro, né? De forma independente. E isso de forma independente, então isso é uma conquista muito grande. Então, erros vão acontecer, porque não tem toda uma equipe de revisores e tudo mais. Tinha algumas partes assim que eu achei muito engraçadas, que me fizeram lembrar do primeiro livro. Isso foi muito bom, porque o primeiro livro pra mim foi o melhor. Tem algumas coisas que eu achei que ia acontecer e aí não aconteceram, eu fiquei chateado, assim, né? Aquela expectativa que eu tinha desde o primeiro livro, mas foi bom. A quantidade de personagens que eu vinha falando nos outros livros que tinham bastante, ele conseguiu reduzir, simplificar, focar mais na história. No final tem contos extras que não fazem parte da narrativa principal, mas que ali tem informações extras, vamos dizer assim, né? Logo após 15 dias eu peguei um livro que chegou no Viber pra gente, que foi O Guia do Cavaleiro para o Vício e a Virtude. Esse livro, ele é um romance gay de época, só que ele é basicamente definido por isso, sabe? Mas quando a gente vai ler, a gente vê que ele não é só isso, ele é um livro de aventura de romance gay de época, entendeu? Então, tipo, o personagem principal, ele sai num tour pela Europa, porque aparentemente o pai dele tá muito revoltado com a vida libertina que ele leva. E ele fala assim, tu vai fazer um tour pela Europa e tu vai tomar jeito com o teu tutor, entendeu? E aí, só que junto com ele vai o melhor amigo dele, que ele é secretamente apaixonado. E aí vai ele, o amigo e a irmã menor de 15 anos dele. E aí eles vão fazer um tourzinho pela Europa, só que eles vão se meter em altas confusões. Isso vai levar algumas aventuras, né? Eles vão se perder, vão ter que se virar sozinho. O personagem principal vai se redimir muito, porque no começo a gente vê que ele é bem chato, ele é bem babaca, ele é insuportável. Mas depois ele começa a criar um caráter, ele começa a ver que as coisas são muito mais lindas do que a cabeça dele imagina que é. E ele começa a ter atitudes assim nobres, sabe? Então, ele teve um crescimento muito bom. O melhor personagem desse livro é a irmã dele, é a Felicity. E ela é, assim, incrível. Eu não quero falar sobre a Felicity porque eu quero que vocês se surpreendam com o quão legal ela é. Mas, assim, é muito, muito, muito bom. Eu gostei bastante, não é o meu tipo de livro porque eu queria outra coisa. Eu queria apenas um romance de época. Eu queria aquela coisa do proibido, sabe? Pra mim parece que, tipo, era tudo muito liberal, assim, dentro desse livro. Então foi algo fora do comum pra mim, não foi o que eu tava esperando. Mas é um livro bom. E nesses 2 meses não podia faltar uma leitura de Sidney Sheldon, com o Reverso da Medalha, que foi uma indicação do grupo do Sidney Sheldon. Pra quem não conhece esse grupo, eu vou botar o link aqui embaixo do último vídeo que eu falei sobre esse grupo. Grupo. Tem mais algum grupo que você quer participar de história? E ele vai falar sobre a história da Kate Blackwell e toda a história da família dela. Vai falar desde do pai, conquistando toda a fortuna que eles têm, ela crescendo, virando a mulher que ela virou. Sabe na novela mexicana? É esse livro. Assim, ó, um novelão. Porque vai falar a história do pai, a história da mãe, a história dos irmãos, a história dela bebê, dela crescendo. A história do cachorro, a história mosquito, da filha, da neta, e aí vai, sabe? Tipo, é muito completo.
O cara pensou na vida de uma pessoa. Aqui tem uma, tipo, A vida de uma família. uma família, uma geração inteira tá aqui. É muito legal, muito completo, sabe? E muito rico em detalhes. E ele consegue fazer com que cada personagem tenha o seu papel muito diferente um do outro, assim, não, nada se repete. E tudo tem um porquê, muito legal. Tem continuação esse livro, que é com A Senhora do Jogo, que eu também quero ler. Tô empolgado, não faço ideia de como vai ser, porque ela já tá aqui com seus 90 e poucos anos. Não sei se é com ela a continuação, eu não gosto de ler sinopses, mas eu sei que é a continuação e eu quero ler. E o último livro que eu li esse mês foi Um Verão para Recomeçar, da Morgan Matson. Na verdade, no dia desta gravação eu li 50 páginas desse livro. Tá. Então o que eu posso dizer pra vocês é que esse livro é sobre recomeços, tá? A menina, a nossa personagem principal, ela tem 16 anos, ou 17, e ela vai passar as férias numa casa no lago da família dela, porque ela descobre que o pai dela tem apenas mais 3 meses de vida. Lá é um lugar que faz muito tempo que eles não frequentavam, e lá nesse lugar, nessa casa do lago, tem uma melhor amiga e um ex-crush, assim, né, de primeiro amorzinho dela. Então ela vai ter que refazer essas amizades e aproveitar o tempo do pai enquanto ele tá vivo. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado das nossas leituras. Lemos bastante esses meses, né, graças a Deus. Se vocês gostaram, deixem um curtir, comentem aqui embaixo o que vocês acharam. Se vocês já leram algum desses livros, se vocês têm interesse em saber mais, se vocês querem algum vídeo especial sobre um livro específico. As nossas redes sociais estão todas aqui no box da descrição. Tem postagens bem mais frequentes no Instagram, agora eu tô postando mais, eu tô dizendo assim, toda semana o que eu tenho lido. E se você é novo por aqui, se inscreva no canal, a gente se vê no próximo vídeo. Até mais! Até mais!